Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevilancial Muraski e hoje nós vamos falar sobre energia cinética. Gente, falando nossos recados primordiais aqui, lembre-se de fazer suas atividades lá no Classroom, de marcar suas atividades obrigatórias para ganhar aquela presença básica e também ganhar a sua notinha. Tranquilo? Beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre energia cinética, né? E vamos relembrar alguns temas que a gente já falou, né? Falamos sobre trabalho que é aquela força que provoca deslocamento, definida como força vezes distância, né? Nós falamos sobre energia mecânica, né? Sobre energia de modo geral. Aqui nós temos a energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, a energia química, certo? Lembre-se que a energia está relacionada ao estado das coisas, né? Como o estado de movimento, certo? A energia térmica está relacionada, por exemplo, com a temperatura, ok? E assim por diante. Bem, um tema bastante amplo, correto? Um conceito bastante importante falar sobre energia é que a energia ela não pode ser produzida e nem destruída, apenas convertida de um tipo em outro, o famoso princípio, ou não, a lei da conservação da energia, princípio da conservação da energia. E aqui, né, nós temos também falar sobre a questão da potência, que seria a razão entre o trabalho, certo? E o tempo realizado, e o tempo necessário para isso. O trabalho em si, pessoal, está relacionado com a conversão de energia, certo? Lá do Halliday, né? Certo? Numa literatura bastante importante que a gente tem aí, ele fala sobre isso, né? Que fala que o trabalho está relacionado com a conversão de energia, ou seja, quanto mais energia eu converto em menos tempo, maior vai ser a nossa potência. E aí nós temos as unidades, o Sistema Internacional de Medida. O trabalho, como a energia, são medidas em Joule, né? E aí a potência nós temos em Watt. Ok, meus queridos? Relembrados algumas coisas importantes aqui? Agora vamos falar sobre a energia cinética. A energia cinética existe quando um corpo, né, com massa, se desloca com velocidade em relação ao referencial. Ou seja, a energia cinética está relacionada com a velocidade. Ou seja, tudo aquilo que apresenta velocidade quer dizer que tem energia cinética. Tudo aquilo que tem movimento tem energia cinética, certo? Então, como aqui está representado pelo nosso gifzinho, certo? Então, energia cinética sempre relacionado com velocidade, meus queridos. A energia cinética ela é escrita por essa equaçãozinha aqui, em que energia cinética, EC, é igual a massa, m, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2, certo? Representado dessa forma aqui. A origem dessa equação, certo? Ela vem oriunda, na verdade, da junção. Eu não vou deduzir aqui para vocês, mas ela vem oriunda da equação de Torricelli. É uma forma da gente ver isso, né? Equação de Torricelli, ok? Lembra daquela equação que não tem tempo, ok? Junto com a função do trabalho. Trabalho é igual força vezes distância. Você junta essas duas equações, você consegue perceber que existe uma relação com esse carinha aqui, né? Com a equação da energia cinética. EC é igual m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aonde que EC, né, que seria energia cinética, é medida em joule, a massa é medida em quilograma e a velocidade é igual, a velocidade é medida em metros por segundo. Ok? Tranquilinho? Não vamos fazer uma dedução de fórmula aqui para isso, né? Mas é importante a gente saber a equação aqui para nós. Ok. Para a gente poder começar aqui, eu quero falar com vocês sobre esse exercício aqui. Vovó Jucleide foi caminhoneira. Vovó Jucleide fez muita coisa na vida dela, né? Aprontou bastante aí, né? Ao dirigir seu caminhão carregado com velocidade constante, o bruto tem... Vejam, esse exercício aqui é para você completar, então você vai completar com as frases aqui. Eu vou ler de volta aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Vovó Jucleide foi caminhoneira. Ao dirigir seu caminhão carregado com velocidade constante, o bruto tem energia o quê? Ao ser acelerado ou freado, o veículo realiza e recebe respectivamente completa a frase, de uma força. Ao acionar o freio de um
acionar o freio de um veículo convencional. Eu vou explicar o porquê que eu coloquei a palavra convencional aqui. Temos a conversão de energia em energia. E a foto da vovó aqui, né? Essa foto aqui tem uma explicação bem interessante sobre ela aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar quais são as palavras que se encaixam de maneira lógica aqui e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, completar a frase? Pessoal, só para falar uma curiosidade, né? Essa foto que vocês estão vendo aqui, realmente ela existe, tá? Essa aqui é uma das caminhoneiras mais velhas, né? Que está rodando nosso país aí. Né? Se não me falha memória, o nome dela é Naira. E ela tem aproximadamente 90 anos, né? Essa aqui é uma foto original, né? Que de uma senhora que hoje ela dirige um outro caminhão, não é esse modelo aqui, né?
mas é um modelo mais moderno, mas ela ainda está na boleia, certo? Bem, quais são as palavras aqui que completam, né, essa frase? Então, a nossa vovó aqui, ela foi ler de volta. Vovó foi caminhoneira. Ao dirigir o seu caminhão carregado com velocidade constante, o bruto tem energia. Ou seja, se ele tem velocidade, ele tem energia o quê? Energia cinética, certo? Quer dizer que se tem velocidade, tem energia cinética. Foi aquilo que a gente já conversou anteriormente. Ao ser acelerado ou freado, o veículo realiza e recebe, respectivamente, Veja que a palavra que está aqui está relacionada com a palavra força, ou seja, recebe realiza ou recebe um trabalho, ok? Porque esse trabalho está promovendo deslocamento, está mudando nesse caso. A gente vai perceber um pouquinho mais para frente que, na verdade, ele está mudando, está relacionado com a energia cinética aqui, certo? Está relacionado com o trabalho. Ao acionar o freio, um freio convencional, já vou explicar um pouquinho isso, né, temos a conversão de energia o quê? Energia cinética, ou seja, o veículo ele tem energia movimento, energia cinética. E essa energia cinética vai ser convertida em quê? Lembre-se da conversão o princípio da lei da conservação da energia? Energia ela não pode ser destruída, ela tem que ser transformada. Transformada em quê? Em energia térmica, certo? Ou seja, por isso que a galera às vezes está descendo serra aí e às vezes o freio, né, esquenta, você vê aquele cheiro de lona queimada, certo? Então você sente aquele cheiro de freio, né, às vezes pegando até fogo algumas vezes, você vê, né, eu que venho, por exemplo, de Paranaguá, às vezes a gente sente bastante isso. Então, justamente por causa que existe essa conversão de energia cinética em energia térmica, ok? Tranquilo? Então, são essas palavrinhas que fecham aqui. Pessoal, um passo que eu quero falar com vocês sobre isso é a questão justamente das descidas de serra aqui com relação a isso, né? Sobre a conversão de energia. Bem, o que um freio normalmente ele faz? O freio, né, como a gente conhece, ele converte a energia cinética em energia térmica e para isso existe a atuação de um freio, certo? O que um freio ele faz normalmente? Existem alguns freios convencionais, são dois tipos. Normalmente é o freio a tambor, em que você tem aqui um tambor, né? E aqui você tem o sistema de sapata, certo? O que a sapata ela faz? Ela cresce lá dentro, ela dilata, certo? E ela acaba criando atrito aqui dentro desse tambor, certo? É um sistema não tão eficiente, normalmente utilizado em caminhões, inclusive, certo? Por ser um sistema, inclusive, barato e a manutenção ser relativamente fácil, né? Qualquer um faz isso aí. E você consegue segurar os veículos aqui de tal forma. Essa dilatação, entre aspas, esse crescimento dessa sapata aqui é feito através desses dois cilindros de roda que está aqui, certo? Esses burrinhos aqui que eles acabam muitas vezes crescendo aqui e dilatando aqui. Isso é um sisteminha, por exemplo, utilizado em moto também, do que ter um cilindrinho que faz ali com um sistema hidráulico normalmente, né, com fluido, você tem ali o pedal do motociclista, certo? Um outro sistema que a gente tem é o sistema a disco, né? Um sistema bem mais eficiente, certo? Nesse sistema aqui, você tem, no caso, o disco, você tem aqui, no caso, o disco, você tem a pastilha, e nesse caso, situação aqui, a fricção, ela pressiona, certo, esse disco, e o atrito, correto, ele acaba desacelerando o veículo. E da mesma forma, como na questão anterior, você tem a transformação da energia cinética em energia térmica, correto? Em ambos os casos, certo? Existe a conversão de energia. Eu tenho um gifzinho aqui que mostra bem certinho como é que isso aqui funciona, né? Você tem aqui, ó, um sistema que mostra bem interessante, né? Na hora que o motorista ele aciona o pedal, tá? Você aciona o pedal aqui e você tem a sapata, ela dilata, ela cresce aqui dentro, certo? E freia o tambor, ok? Como eu falei, isso aqui é um sistema utilizado aí nos carros populares normalmente e também nos caminhões, certo? A grande vantagem desse sistema é que você, como eu falei, é um sistema barato e também ele, né, é utilizado assim de uma forma mais bruta, né? Vamos supor assim. Enquanto que no sistema
a disco, você tem esse carinha aqui, né? O disco, ele pressiona, certo? Ali a pastilha ela pressiona o disco e, consequentemente, existe essa conversão de energia. Bem, uma coisa interessante da gente falar sobre isso é como é que funciona, tá? Bem, se você for analisar a energia, né, cinética, ela é dada por essa equação aqui. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E aí vem uma questão bem interessante. Por que que às vezes a velocidade dos veículos ela é limitada, né? Por exemplo, por que uma rodovia a velocidade é 110, às vezes a velocidade é 80, às vezes é 40, assim por diante? Tem a ver justamente com isso aqui também, certo? Com a questão do asfalto e tudo mais, mas também tem a ver com essa ideia. Quando você tem, por exemplo, uma velocidade que está a 40 km por hora, certo? E você precisa parar o seu veículo, por exemplo, ali, você tem que converter essa energia em energia térmica, ok? Agora, no momento se você tiver o dobro dessa velocidade, você é um cara infrator e está com uma velocidade que está a 80 km por hora, você terá que converter também essa energia em energia térmica. Só que tem um problema. A gente tem que lembrar que esse termo aqui ele é elevado ao quadrado, certo? Percebam que aqui existe uma relação matemática. Analise o seguinte, a massa ela é diretamente proporcional à energia cinética. Ou seja, um veículo carregado, tá? Ele com o dobro de massa, quer dizer que tem o dobro de energia cinética. Agora, se você tem um veículo que está com o dobro de velocidade, esse dobro, na verdade, ele é elevado ao quadrado. Ou seja, a energia cinética é 2 ao quadrado, ou seja, 4. Traduzindo em miúdos, quando você faz aqui uma desaceleração, né? Nesse caso, você não precisa apenas dobrar a quantidade de energia térmica dissipada pelo freio, você tem que quadruplicar essa energia térmica. Então imagina um caminhão, por exemplo, descendo, eu que venho de Paranaguá, certo? Eu estou descendo para a minha cidade e tem lá um caminhão que muitas vezes ele tem que descer a 40 km por hora, ele está descendo 70, 80 km por hora, você está descendo praticamente ao dobro da sua velocidade. O sistema de freio desse veículo, ele precisa dissipar 4 vezes mais energia do que no sistema tradicional, no sistema normal, certo? Por esse motivo, os veículos eles têm um outro sistema auxiliar que é chamado de freio motor, né? E às vezes, né, por algum motivo, o caminhoneiro, ele, né, ou por razões, ele não acaba utilizando o freio, utilizando de maneira errada, né? Ele acaba muitas vezes superaquecendo esse freio. E o que acontece? Esse sistema aqui ele acaba perdendo eficiência, né? E aí a gente vê esses estragos que dá aí, né? Então, quando muitas vezes o engenheiro de tráfego ele faz um estudo de velocidade, né, em vias, ele leva em consideração justamente também a capacidade de frenagem, né, dos veículos, porque se você dobra a velocidade, você muitas vezes tem que levar que a velocidade é elevada ao quadrado, né, ou aumenta 50%, você tem que levar muitas vezes que essa velocidade é ao quadrado e representa, né, uma multiplicação, um fator aqui de dissipação de energia térmica também do sistema de freio. Ok? Vejam, né? Energia não pode ser produzida e nem destruída, tem que ser transformada. Mas temos umas formas interessantes também aqui de ser trabalhada. Gente, nós temos um sistema chamado CARES, certo? Do inglês representa Sistema de Recuperação de Energia Cinética, certo? Esse sistema é utilizado pela Fórmula 1, né, desde 2014, para poder dar uma potência extra ao motor. Hoje em dia é utilizado pelos carros híbridos, né, como uma forma de aumentar em torno de 20%, né, a eficiência dos motores. Então você tem um sistema híbrido, você melhora a eficiência dos motores, certo? O que acontece? Do que você ter esse sistema tradicional, você faz uma espécie de um desvio desse sisteminha aqui.
você faz isso aqui, ó. Você do que transformar toda essa energia cinética, por exemplo, em térmica, você vem aqui e faz um desvio. Você pega essa energia cinética, parte dela transforma em energia elétrica para o sistema e armazena ela em uma bateria. E aí você utiliza essa energia em um motor, certo? Um motor elétrico. Por isso que é um sistema híbrido. Você tem um motor a gasolina, né? Um motor a combustão e um motor elétrico no sistema. Aí um computador gerencia, né? Conforme a melhor maneira de utilizar os motores ali. E essa energia, de alguma forma, ela volta a se tornar um pouquinho cinética aqui, certo? Aqui eu tenho um GIF que mostra como é que funciona esse sisteminha aqui, né? Então você, por exemplo, está lá, está com uma certa velocidade, você aciona o freio, o KERS ele entra em esse sistema de recuperação de energia cinética, ele entra em ação, ele desacelera o veículo e automaticamente ele carrega a bateria, certo? Ele dá aquela carregada na bateria. Em seguida, né, o sistema ele acaba aproveitando, né, essa energia e devolve de novo essa energia em forma de energia cinética, ou seja, movimento para as rodas. É uma forma muito eficiente de aproveitar parte da energia. Lembre-se que eu estou falando, é parte da energia aproveitada aqui. Não é toda ela, porque realmente tem uma parte que é jogada fora. E isso faz com que o sistema ele aproveite em torno de 20% hoje, né? Então isso que é interessante, existe um aproveitamento bem melhor dos motores aí. Ok? Um sistema muito interessante. Infelizmente, atualmente, né, está para os carros mais luxuosos, vamos supor assim, né? Mas quem sabe com o tempo, né, isso se torne algo comum nos carros populares aí. Isso aqui é o futuro, certo? Bem, alguns exercícios que a gente pode conversar aqui para a gente poder ir finalizando a nossa aula. Vamos lá, exercício 2. Um ciclista desce uma ladeira com um forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Pode-se então afirmar que A. Sua energia cinética está diminuindo? B. A sua energia cinética está aumentando? Ou C. A sua energia cinética permanece constante? Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, não cair na pegadinha aqui? Achando que o cara fala assim, o cara está na ladeira, né? Então, quer dizer que a velocidade está aumentando? Não, não, não. Negativo. Olha aqui, ó. Ele está falando que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que acontece com a energia cinética? Ela permanece constante, meu querido, certo? Energia cinética está vinculado com velocidade. Se não tem aumento de velocidade ou redução, é energia constante. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Ponto final. Certo? Tranquilinho? Então, essa questão aqui está de boa, né? Vamos passar para a próxima aqui. O que vai acontecer com a energia cinética de um carro se a sua velocidade triplicar? A. Ficará 3 vezes maior. B. Ficará 6 vezes maior. C. Ficará 3 vezes menor. D. Ficará 9 vezes maior. Ou E. Permanecerá constante. E aí? Faço análise dessa questão e daqui a pouco a gente responde ela aí.
E aí, meus queridinhos, tudo de boa? Gente, não cai na pegadinha do 3 ao quadrado é 6, né? Eu sei que uma galera caiu nessa, hein? Gente, olha aqui, ó. Primeira coisa, né? A gente já conversou e falamos que se a velocidade, ela triplica, aumenta e tudo mais, a gente tem que levar em consideração de que ela é elevado ao quadrado. Por quê? Porque justamente a fórmula da energia cinética, ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? Sabemos disso. Então, você vai fazer aqui, você vai levar o 3 ao quadrado. Por que isso? Porque ele falou que a nossa velocidade, ela triplica, certo? Ou seja, triplica é 3 vezes. Então, 3 ao quadrado, 9. Ou seja, a energia cinética, ela é 9 vezes. Aqui é vezes, então só pode ser maior, gente. Alternativa D de Deus. D de delícia de questão, né? De cair no Enem aí para você acertar e gabaritar esse negócio aí, meu querido. Beleza, meus amados? De boa, de boa, de boaça? Vamos lá, então, mais uma questão para vocês gabaritarem aí, ó. Agora uma questão deliciosa, olha da onde? FATEC, questão boa, hein? E caiu sobre o quê? Sobre o CARES. A Fórmula 1 apresentou uma tecnologia denominada Sistema de Recuperação de Energia Cinética, o CARES, que é um dispositivo usado para converter parte da energia desperdiçada nas frenagens em tipos mais úteis de energia, que então pode ser utilizada para aumentar a potência dos carros. Parece bastante complicada, mas não é. Contudo, se baseia no fato de que a energia não pode ser criada ou destruída, mas pode ser transformada. Esse material ele foi adaptado, né, de um site aí, ok? Podemos afirmar, portanto, que a energia convertida e armazenada pelo dispositivo CARES em forma de energia útil é a energia. Vamos lá. Podemos afirmar, portanto, que a energia convertida e armazenada pelo dispositivo CARES em forma de energia útil é a energia, item A, luminosa, B, térmica, C, solar, D, eólica ou E, gravitacional. Qual é a energia que o CARES estaria aproveitando nesse caso aqui? Veja a pergunta. Podemos afirmar, portanto, que a energia convertida e armazenada pelo dispositivo CARES em forma de energia útil é a energia. Faça a sua análise, leia o texto e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, entenderam a questão? Uma questão com um bom texto, né, para vocês poderem interpretar aí. Então, qual a energia que o KERS ele está aproveitando em forma de energia útil? Na verdade, o KERS ele está tirando em circulação a energia térmica, que o sistema de freio, como eu conversei com vocês anteriormente, ele estaria convertendo a energia cinética em energia térmica, certo? Só que ele retira do que fazer essa conversão direta, certo? Ele faz aquele desvio, como eu conversei com vocês, e converte para energia elétrica. Ele não pega a energia térmica do freio e converte para energia elétrica, não. Mas ele faz esse desvio. Antes de fazer esse processo, ele aproveita e faz a energia mecânica do veículo virar energia, no caso energia cinética, virar energia elétrica, né, e virar consequentemente a energia reaproveitada para o sistema, ok? Pessoal, e aí para a gente finalizar, né, falta ela. Questãozinha do Enem, tem que ter uma Enemzinha aqui para a gente poder finalizar a nossa questão. A figura a seguir está esquematizada um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Olha, analisando essa questão aqui, certo? Vamos lá. Hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. B. Hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. C. Termoelétrica, porque no movimento da turbina corre o aquecimento. D. Eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. Ou E. Nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas da água. Veja o que está acontecendo aqui. Ó. Você tem água, você tem uma certa altura, você tem um gerador, essa água ela se desloca ao longo disso aqui, tem uma turbina, parece, olha o sentido aqui, ó, parece que tem uma seta ao longo dessa turbina, certo? Uma ideia de movimento, e em cima disso você tem uma torre de transmissão que sai desse gerador aí. Beleza, meus queridos? Será que usina que é essa? Olha a justificativa certinho e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, entenderam a questão? Cara, esse aqui se trata de uma usina hidrelétrica, né? Mas qual das alternativas estaria correta? Gente, muito simples. O que identifica que é uma usina hidrelétrica aqui, basicamente, é esse cara aqui, ó. Primeiro, existe água e existe essa resposta B que é correta por causa desse cara aqui, o gerador, certo? O gerador aqui, ele aproveita com o auxílio da turbina a ideia do movimento, ou seja, a energia acumulada pela água, a gente vai ver que isso aqui se chama energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela é transformada em energia cinética, e a energia cinética, que seria o movimento da água, ela é captada pela turbina, e essa turbina passa essa energia cinética para o gerador, e o gerador movimenta a turbina, nesse caso aqui, né? O gerador transforma essa energia cinética em energia elétrica, né? Por que não é eólica? Obviamente porque não tem vento aqui. Por que é nuclear, né? Porque não existe fricção nuclear de nada aqui, nada disso, certo? E termoelétrica porque estaria vinculando com o calor. Ok, meus queridos? Gente, então finalizamos a nossa aula por aqui, né? Falamos sobre energia cinética, falamos sobre aqui o sistema de freios. Muito bem. É muito importante que vocês vejam a nossa videoaula de volta e refaçam os exercícios. Beleza, meus queridos? Um abraço e até mais. Tchau para vocês.